Quando estávamos no mundo, nós dizíamos assim: a sua educação depende da minha. É a lei da ação e reação. Havia no passado, no tempo da antiga TV Tupi, uma daquelas novelas pioneiras, onde uma moça, a esposa, batia na cara do rapaz, e ele batia na cara dela, e então era aquela frase: bateu, levou. Lembram-se disso? Bom, quem é velho lembra, né? Entendeu? Mas nós nos esquecemos de um pequeno detalhe. Quando estamos em Cristo, fomos transportados para outro reino. E esse outro reino tem outras práticas. E estas outras práticas não são forçadas, elas vêm de dentro para fora. Nós vemos isso na pessoa do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o texto que nós lemos na meditação, na leitura responsiva, Lucas capítulo de número 22, de 19 até 23, que fala a respeito da ceia do Senhor. E quero aqui fazer uma menção especial: não existe Santa Ceia. Santa Ceia é uma frase muito bonita. Holy Supper, lá dos Estados Unidos, é muito bonita. Entretanto, na Bíblia nós só encontramos a palavra ceia do Senhor. E nós usamos a palavra ceia do Senhor e não Santa Ceia. Na ceia do Senhor, veja o comportamento do Senhor Jesus diante de um traidor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Estou no verso 19. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que dele, no que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Imaginemos aquela ceia, meus irmãos, que não é como os irmãos veem nas telas de reprodução de Leonardo da Vinci. Uma mesa grande, as pessoas sentadas no mesão, com cadeiras da Idade Média, com mesas europeias. Aquilo lá é uma obra de arte belíssima, só não é verdadeira. E por não ser verdadeira, não nos satisfaz. Lá no tempo de Jesus não havia esses mesões, eram mesas baixinhas, e eles não se sentavam em cadeiras, eles se sentavam em divãs, que eram pequenas banquetas grandes, onde os pés ficavam para o lado de fora e eles ficavam apoiados nos cotovelos. Para nós seria muito incômodo, mas era típico deles, e era assim que eles viviam, e estavam ali em volta do Senhor, para celebrar a Páscoa dos judeus. E o pastor Haroldo Rosendo Rico, no nosso último encontro de pastores, trouxe-nos um belíssimo estudo sobre como era esta celebração da Páscoa dos judeus e como Jesus implantou a sua ceia. Recomendo aos irmãos assistirem esta pregação que está filmada. Não vamos entrar em detalhes sobre ela, mas apenas dizemos que quando eles terminaram o momento da celebração judaica, e Jesus era judeu, ele então afasta as coisas e implanta a chamada ceia do Senhor. Porque ele não veio, como dissemos numa outra mensagem, todos os nossos filhos e todos nós viemos para viver, mas ele veio para morrer. E o seu tempo tinha chegado, a sua hora tinha chegado. Porém, não precisava ter sido do jeito que foi. As profecias diziam que iria ser do jeito que foi, de fato, mas poderia ter acontecido de uma forma muito diferente. Os judeus precisavam de um cordeiro que substituísse todos os demais cordeiros. Suponhamos
suponhamos que não fosse do jeito que foi, mas eles aceitassem o Messias que veio para eles, recebessem-no, eles então humildemente iriam conduzi-lo à cruz, para que ele ali oferecesse a sua vida em contrição, e todos ali sentindo aquele momento de sacrifício. Seria muito diferente, mas não foi. Foi por rebeldia, foi por falta de confiança de que aquele era o Messias de Israel. E na mesa do Senhor estavam os seus apóstolos, aqueles que andaram com Jesus durante 3 anos, vendo os seus milagres, participando de sua doutrina e de seus ensinos. Mas estava ali também o traidor. Aliás, tinha 2 traidores na mesa. Um traidor que não se arrependeu, e o outro, o traidor que se arrependeu. Um traiu antes, o outro traiu depois. O que traiu antes foi Judas Iscariotes, que vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. O outro foi Pedro, que renegou o Senhor quando estava confrontado com as pessoas que estavam insultando e prendendo o Senhor. Ele teve medo, porém diz a Bíblia que ele chorou amargamente, arrependido, e Deus o acolheu de volta. Mas diante de um Judas que está na minha frente, eu sei que ele é Judas. Se eu fosse do reino das trevas, o que é que eu iria fazer? Nós sabemos o que as pessoas fazem. As pessoas violentamente fazem a sua vingança pessoal. As pessoas vão dizer: ah, foi você que me traiu. Nós sabemos o que o tráfico de drogas faz com aqueles que traem. Nós sabemos o que os mafiosos fazem com aqueles que traem. Nós sabemos o que os políticos fazem com aqueles que traem. Nós sabemos o que nós fazemos com quem já nos traiu. O Senhor Jesus simplesmente o acolhe à mesa, lhe dá do pão, permite que ele participe da ceia, porque um Judas não poderia mudar a essência de Jesus. O que ele era não dependia do que Judas fosse. Jesus sempre foi, sempre é e sempre será o Filho do Deus vivo, repleto, completo, pleno de todas as virtudes que poderiam existir num ser humano, pois ele, perfeito homem que é. Mas será que nós agiríamos como o Senhor Jesus se soubéssemos que na nossa frente está um traidor? Suponhamos que na nossa família soubéssemos que a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos nos traíram. Nós agiríamos do jeito que o Senhor agiu? Suponhamos que na nossa empresa sabemos que alguém nos traiu ali no trabalho, roubando alguma coisa, ou falando da nossa vida o que não era verdade. Será que nós trataríamos daquela maneira? Meus irmãos, humanamente falando, dificilmente nós deixaríamos de revidar. Porém, a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura, tem uma nova natureza e uma nova maneira de agir. Há muito tempo atrás, João, o apóstolo, teve um discípulo na sua idade avançada. O nome desse discípulo era Policarpo. E Policarpo foi um bispo, Policarpo foi um pregador, Policarpo foi um dos que deu continuidade ao Evangelho. E ele estava com mais de 80 anos, e a sua prisão foi decretada. E então seus amigos o levaram para casas onde ele pudesse fugir. Ele não queria, mas em determinado lugar encontraram-no. Os guardas vieram prendê-lo. E sabe o que ele fez com todos aqueles guardas que vieram prendê-lo? Ele disse assim: meus amigos, eu irei com vocês, mas vocês estão cansados. A viagem deve ter sido muito custosa. Então eu convido vocês para que possam comer comigo, possam fazer uma boa refeição. Enquanto vocês fazem a refeição, eu vou orar e depois
eu irei com vocês. Aqueles guardas, perplexos pela atitude daquele homem, não compreendiam como uma pessoa podia agir daquele modo. De fato, uma pessoa que não tem nova natureza dificilmente agiria daquela forma, mas alguém que está em Cristo tem em si próprio a essência do Senhor e é capaz de perdoar e de estender a mão até para o seu inimigo. Não por nós, mas por Deus. Não pelas minhas forças, não porque há virtude no outro, mas porque o outro não pode mudar a essência do que Deus fez em mim. Deus me perdoou, Deus arrancou de mim os pecados, Deus não fez caso quando fui rebelde, Ele me acolheu. Quem sou eu para me vingar? A Bíblia diz: minha é a vingança. Quem quer fazer justiça com as próprias mãos, ou faz de mais, ou faz de menos. Mas quem confia a sua causa para o Senhor, está nas mãos certas e adequadas. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Quem está debaixo da graça do Senhor, sabe confiar a justiça nas mãos do Senhor. E sabe tratar bem até quem o maltrata. Jesus disse: se o teu inimigo quiser que você ande com ele 1 milha, ande 2. Se ele bater numa face, dê a outra. Se ele quiser pedir a sua blusa, dê também a sua camisa. Orem pelos seus inimigos e façam o bem para eles. Assim eles vão ver em vocês a obra do meu Pai do céu. E é isso que está acontecendo na faixa de Gaza e nos países onde o Estado Islâmico tem imperado e sido destroçado. Aqueles restos de gente a morrer pelo chão, cristãos vão lá e os resgatam. E aqueles soldados dizem: você é louco, me deixe morrer, porque se eu ficar bom, eu pegarei de uma carabina e matarei você. Então esses cristãos dizem: não importa o que você vai fazer, isso não vai mudar quem nós somos. Cristo nos perdoou e disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos, e nós amamos a vocês, não por sentimentos, mas por atos, porque enganam-se aqueles que pensam que amar é ficar romanticamente sonhador. Isso não é amor, isso é divagação. Amor se representa em atos, em atitudes, em comportamentos, em fidelidade, em ajuda, em mão estendida. Isto é amor. Filhos, amar os seus pais significa obedecê-los. Maridos, amar as suas esposas significa serem fiéis. Mulheres, amarem os seus maridos significa fidelidade e disposição de ser companheira. Crentes, amar o Senhor significa servi-lo, pois a Bíblia diz que Ele é o Senhor, e se é o Senhor, é o nosso chefe, e se é o nosso chefe, estamos a serviço dEle, e tudo que fazemos não é aquilo que gostamos, mas é aquilo que Ele determinou que nós devemos fazer. Jesus come com Judas. Se Judas em algum momento do resto da sua vida se arrependesse, eu não tenho dúvidas de que o mesmo acolhimento que houve para Pedro haveria também para Judas. Mas Judas, ao invés de se arrepender, ele sentiu remorso. E sabe qual é a diferença? Eu me sinto mal porque não deu certo, não quer dizer que eu me sinto mal porque eu fiz coisa errada. Essa é a diferença do remorso e o arrependimento. Arrependimento é quando eu digo: fiz errado, me perdoe. E remorso é: fiz errado, não deu certo, estou triste por causa disso. Há muito crente que tem remorso, mas não tem arrependimento. Eu fiz coisa errada, por isso que eu tenho uma série de problemas. Se não tivesse os problemas, estava tudo bem, né? Mas quando há arrependimento na vida, nós dizemos: Senhor, o meu comportamento te entristeceu, me perdoe. Não são raras as vezes que os meus filhos são traquinas.
E este pai tem buscado educar os seus filhos. E outro dia a minha filha veio chorando: papai, o senhor me perdoa? Eu disse: filha, mas por que você está pedindo perdão para mim? O que você fez? Daquilo que eu fiz faz tantas horas e tal. Eu disse: filha, você já foi perdoada. Eu já te perdoei, meu amor. Aí é que ela chorou mesmo, mas chorou de gratidão. O crente é aquele que busca a presença do Pai só para ouvir dele: você está perdoado. Por isso, meu irmão, no seu trato com as pessoas, no trato com seus companheiros, dos seus colegas estudantes, dos seus funcionários ou do seu patrão, a vingança não faz parte do prato do dia. O que faz parte do prato do dia é sermos cristãos, independente do que o outro seja. Agirmos no amor de Cristo, independente do agir do outro. Porque é assim que demonstraremos até para nós mesmos que somos de fato novas criaturas e filhos do Deus vivo e servos do Altíssimo. E as pessoas dirão assim: esta pessoa é diferente, Deus mora no coração dele. Como vai a sua vida e o seu tratamento com aqueles que lhe traem? Como vai a sua vida e o seu tratamento com aqueles que fazem o mal contra você? Coração cheio de ódio? Ou é capaz de repartir o pão com ele? Quem tem que mudar de calçada não pode ser você. Jamais pode ser você. Porque o cristão não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Mas Judas errou, fez coisa errada, e Jesus sabia qual seria a consequência. Mas ele sabia que o Pai iria fazer isto na hora adequada, e não naquele momento e pelas mãos de Jesus naquela hora. E nós podemos saber que quem faz o mal colherá um dia o fruto do mal que fez. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Por isso é importante que haja arrependimento no meio do caminho, para que Deus corte a consequência do mal que havia feito. É possível cortar? É possível. A graça do Senhor pode mudar a história de uma pessoa condenada. A graça do Senhor pode mudar o coração de alguém condenado. Mas, se não houver arrependimento, pode ter certeza, Deus trará a juízo até as palavras infames que as pessoas falaram. Deus trará a juízo até os sinais fechados que os motoristas passaram. Deus trará juízo até aquelas acusações ruins que você fez para alguém. Deus trará juízo cada palavrão que foi dito. Deus trará juízo cada mágoa que ficou no coração. Por isso é que diz a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda diz no capítulo 2 da primeira carta de João, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. É hora de consertarmos a nossa vida. Se Jesus foi capaz de cear com Judas, ele não é o nosso mestre, nós também seremos capazes de enfrentar até a convivência com alguém que não nos queira bem, com alguém que não nos respeite à altura do que precisamos, com alguém que não nos considere da maneira com que deveríamos ser considerados. E isso vai fazer de nós cristãos na prática, não apenas cristãos na teoria. Que Deus nos abençoe. Amém.